Boa tarde a todas e a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família, cujo objetivo é debater os regimes próprios da Previdência Social. Foram convidados a comparecer a essa reunião de audiência pública e aceitaram o nosso convite os senhores expositores. O senhor Ernesto Cerejo Costa, coordenador de Seguros e Previdência Complementar do Ministério da Fazenda, o senhor Narlon Gutierrez Nogueira, subsecretário dos Regimes Próprios da Previdência Social, o senhor Vladimir Azevedo, consultor da Frente Nacional dos Prefeitos, o senhor Daniel Walter Maeda Bernardo, superintendente de Relações de Investidores Institucionais da Comissão de Valores Imobiliários, o senhor Daniel Sandoval, coordenador do Grupo de Trabalho de Regime Próprio da Previdência Social da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, o senhor Paulo Ziolkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e o senhor Celso Sterenberg, presidente da Associação das Consultorias de Investimentos e Previdência. Esses recursos, esses regimes próprios de previdência social têm acumulados, no final do ano de 2016, cerca de 263 bilhões de reais, sendo desses 263 bilhões de reais, 134 bilhões de aplicações no mercado financeiro de capitais. Um resultado deficitário no regime próprio da União, de 43 bilhões de reais, nos regimes próprios dos estados, de 89 bilhões de reais, e nos municípios, ainda um resultado superavitário de 11 bilhões de reais. As resoluções do Conselho Monetário Nacional, elas vão estabelecer ali as diretrizes, os princípios a serem observados na aplicação desses recursos, quais são os segmentos de aplicação, as modalidades de ativos e os limites de aplicação e concentração e as vedações, né? Ela estabelece em que você pode aplicar, que montante você pode aplicar e diz também quais as operações que os regimes próprios de previdência não podem fazer em relação aos seus recursos, né? Então, começamos lá no ano de 2008 com a obrigatoriedade de uma política anual de investimentos, a certificação do responsável pela gestão naqueles regimes próprios com volume de recursos superior a 5 milhões de reais. 2011, a criação do demonstrativo anual das aplicações e investimentos dos recursos, avaliação de desempenho de entidades contratadas, obrigação de se elaborar relatórios periódicos de avaliação dos investimentos. 2012, o cadastramento prévio das instituições e fundos com os quais os regimes se relacionam, a criação de um documento para você formalizar essa decisão de aplicação, a APR, Autorização de Aplicação e Resgate, a obrigatoriedade de um comitê de investimentos para você ter uma maior participação nesse processo decisório, não ficar centralizado em uma única pessoa. 2013, aperfeiçoamento dessas regras de credenciamento e do Comitê de Investimentos, necessidade de uma maior publicidade de todas as informações relacionadas aos investimentos, e no ano de 2015, a definição de regras para você classificar um regime próprio de previdência social como investidor qualificado ou investidor profissional, a partir de uma instrução da CVM que nos transferiu essa atribuição. Aqui nós temos um quadro resumo das auditorias realizadas nos últimos 5 anos dos regimes próprios. A primeira linha, auditorias que não são específicas de investimentos, mas que verificam também situações relacionadas a investimentos. A segunda linha, auditorias específicas de investimentos. E essa proposta, ela busca fazer adequações na resolução, no sentido de você dar uma maior transparência, uma maior segurança e melhorar a qualidade dos produtos onde os regimes estão investindo, né? Evitar em muitas situações que você tenha a possibilidade de concentração de aplicações de investimentos em gestores com pouca tradição de atuação no mercado e pouca atuação ou formatação de produtos que são dirigidos apenas para regimes próprios de previdência social e produtos que muitas vezes têm apresentado um histórico não positivo em relação a esses investimentos. E aqui uma breve comparação em relação aos limites que estão estabelecidos, para nós podermos ver que
salvo 2 produtos que, nesse momento, a proposta é pela sua exclusão da resolução, que são as aplicações em caderneta de poupança e nos FDICs abertos, todos os outros produtos estão sendo mantidos e alguns, inclusive, com uma ampliação dos limites atualmente previstos na resolução. A Ambima é uma associação que já está no mercado há bastante tempo. Tá? A gente tem 266 instituições financeiras representadas, então a gente representa boa parte do mercado e a gente discute muita coisa lá sobre o mercado. Dentro da Ambima foi constituído um grupo de trabalho, do qual eu sou o coordenador, tá? E ele é criado e foi fundamentado nos princípios da associação, tá? Que é representar, dentre eles, né, representar, informar e educar. Tá? Então, toda a interlocução, né, toda a discussão do grupo de trabalho é pautada por esses princípios, por esses alicerces. Tá? Com relação à proposta, propriamente dito, ao pleito discutido aqui na plenária, a Ambima, primeiro, manteve uma interlocução constante com o CVM, com a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social e os outros órgãos normatizadores e reguladores do segmento. Tá? É um grupo que representa, esse grupo de trabalho representa grande parte do patrimônio de gestão. O que deu sustentação às nossas propostas, para não entrar em detalhes da norma, acho que o Narlan colocou muito bem, a nossa preocupação em deixar disponível para os investidores produtos nos quais eles possam alocar, no sentido de buscar a sua meta atuarial, tá? Diminuir o déficit atuarial, o déficit financeiro dos regimes próprios, mas com mais segurança e transparência. Os municípios têm o menor déficit, sendo a grande maioria dos mais de 2.000 municípios com regime próprio de previdência, 100% capitalizado. Agora, em quem mais batem é nos municípios. Porque quem fiscaliza o município é quem não cumpre a lei. Nós estamos financiando o déficit da União, porque depois vocês vão ver onde é que nós aplicamos o dinheiro. Olha só isso aqui, 90% dos recursos financeiros dos regimes próprios tão batidos por quem nos fiscaliza, estão aplicados em títulos públicos. Quando você pega lá, foi apresentado pelo Dr. Narlan aqui antes, veja se essa proporção nos outros sistemas, dos estados e outros, isso ocorre. Sendo que 91% dos recursos financeiros são administrados por grandes bancos. 72% estão no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Regularidade previdenciária. Se não me engano, são 35 exigências. Os municípios entram lá no CALC, né, que é o SPC lá, dos municípios inadimplentes. Um dos 14, 15 situações é não ter o certificado de regularidade previdenciária ou a CND quando está no regime geral. Então, aqui aparece o resultado. Ó. CRP administrativo, 1.023 estão regular, daqueles 2.028, 2.080, 2.100. 268 é por decisão judicial, portanto, eu não vou questionar. Tem um que mas é judicial. Como se é judicial, não vale nada? Está ali também colocado. E 789 que estão irregular mesmo. O que ela diz para nós, a União? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Entendeu? A União tem o RPPS mais desestruturado, dando péssimo exemplo para os estados e municípios. PASEP. O regime próprio dos estados e municípios paga o PASEP. Sobre seus recursos, o que configura uma dupla tributação. No entanto, a Receita Federal do Brasil permite a exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS-PASEP, os valores de contribuição recebidos e rendimentos auferidos em aplicações financeiras dos fundos de pensão desde 2002, de acordo com as leis tal. E nós temos que pagar. Mas será que a Federação Brasileira tem que ser tratada assim eternamente? Onde é que está o respeito da Constituição? Não respeita os municípios? Por que o regime próprio de previdência é tanta resistência em que ele não possa fazer empréstimo em consignação para o seu filhado, seu associado que está ali? Por que não pode a prefeitura, como os outros fundos fazem, emprestar por... Aliás, a prefeitura não, o fundo emprestar por... Por que essa resistência? De quem é essa resistência?
Nós temos que perguntar quem é que é contra isso e por quê, que justifica por que que é. De novo, vamos dizer, porque o município é irresponsável, bota o dinheiro fora. Botar fora, quem está botando está ali os números mostrando, não nós. Quando é que nós vamos respeitar a federação? Quando é que nós vamos... Eu estou falando na Câmara Federal. Embora não tenha nenhuma prerrogativa legal para tanto, a subsecretaria de Regimes da Previdência Social do Ministério da Fazenda faz interpretação e normatização acerca da resolução 3922 de 2010, retirando o CRP ou impondo obrigações ao regime próprio que não se justificam, como é o caso do desenquadramento passivo e da monetização de imóveis aportados para o regime próprio. Parece que isso não vale. Mas como não vale? Pode passar. A aplicação dos recursos. São induzidos pela União a aplicar quase a totalidade dos seus recursos da União, geridos pelos bancos federais, perdendo a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento local, para a infraestrutura do país, para ajuste fiscal e outros entes para o financiamento de seus servidores, onde poderia, e o que eu já falei, ter maior controle. Maiores exemplos disso são a portaria 300/2015 e a alteração proposta pela resolução 3922 do Conselho Monetário Nacional. A Lei 9717, artigo 9º, inciso 2º, delega à Secretaria da Previdência o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e diretrizes gerais previstos naquela lei. No entanto, como a lei é muito vaga, a Secretaria tem extrapolado, em nosso entendimento, seu poder regulador e tem inovado ao criar conceitos e regras para o funcionamento do regime próprio, funcionando como um verdadeiro poder legislativo federal nessa área. Também é inaceitável que os municípios em situação fiscal complicada não possam pagar uma dívida futura com a Previdência, com ativos que se monetizarão no futuro, visto que a subsecretaria impõe, sem base legal, que as dívidas de contribuições apenas possam ser pagas em dinheiro, obrigando a buscar mais dinheiro. A União não pode impor aos estados e municípios aquilo que não faz no seu regime, devendo primeiro cumprir a Constituição que os municípios já cumprem, para depois impor normas rígidas. Os municípios não podem ser obrigados a financiar a dívida da União, às custas de terem uma remuneração menor nos seus ativos previdenciários e serem obrigados a pagarem alíquotas patronais ainda maiores para compensar esse prejuízo. Também propomos ampla revisão da Lei 9769 de 90, sobre a compensação previdenciária, trazendo isonomia entre os entes da federação e a reforma previdenciária. Nós vamos apresentar semana que vem projetos na Câmara e no Senado, porque não estamos conseguindo, fruto da resistência que há em setores que nos fiscalizam, para que essas propostas possam evoluir. Por isso, nós vamos mostrar que nós temos sim a solução. Estamos dando o exemplo, estamos com superávit lá nos nossos fundos, não é verdade que não são. Tem realmente municípios com má gestão, admitimos isso, mas, no geral, deputados, é essa a realidade. Desculpe a forma de colocar, porque, normalmente, nós somos o pequeno da federação, nós só apanhamos. Então, é a hora aqui, não é querer dizer que vem se dar em alguém, não. É, pelo menos, mostrar números. E alguém que tiver dúvida dos nossos números tem todo o tempo de discordar. A Frente Nacional de Prefeitos, ela é uma entidade mais focada nos municípios acima de 80 mil habitantes, que representam 100% das capitais brasileiras, 60% da nossa população e 75% do PIB do Brasil. E é uma entidade municipalista, que soma com a CNM, com a ABM, para as causas dos municípios brasileiros. E a gente defende a autonomia, a gente defende a igualdade e o cumprimento da Constituição. Bom, a primeira questão que a gente entende é que esse tema ele é de interdependência. Às vezes parece um cabo de guerra entre atores, entre segurados, entre o município, entre o gestor, entre o mercado. Então, nós entendemos que ele é um tema que precisa ser cuidado para a sobrevivência do município e para a garantia dos segurados. O único ente federado que tem superávit são os municípios, e nós não podemos admitir que o superávit dos municípios venha a cobrir o déficit primário da União. Hoje, mais de 90% dos nossos ativos estão em renda fixa do Tesouro. E passa-se uma falsa impressão, que o Brasil hoje, com essa conjuntura, parece que fica tudo uma teoria da conspiração, de que banco oficial é que é segurança para a aplicação dos ativos. E agora, com essa redução da taxa de juros, uma preocupação muito forte com o cumprimento de metas atuariais.
está claro que as metas não serão cumpridas. Qual que é a indagação que a gente faz? Qual a provocação que a gente faz? Nós vamos reduzir meta para ficar numa zona de conforto, entendendo que o déficit atuarial está projetado, ou vamos melhorar o desempenho da gestão desses ativos para que eles possam produzir desenvolvimento local e gerar melhores rendimentos para os RPPS. Então, essa é uma questão muito clara que a gente coloca. A gente vive uma ditadura do poder central, né? A gente faz coro, as entidades municipalistas, a Frente Nacional endossa essa questão de que muitas vezes a União coloca as regras, faz a fiscalização, mas ela mesma não as cumpre, conforme está claro na questão dos RPPS, com o cenário também aqui já colocado, em que a gente tem uma revisão da 3922 de uma maneira dialogada, não é? Hoje a gente tem um movimento de previdência sustentável que já une vários atores, em que a gente quebre o cabo de guerra, que essa casa possa instituir uma comissão especial para a regulação dos RPPS e compor este elo de debate, né, do mercado, das entidades municipalistas, do Ministério da Previdência e o papel legislador e fiscalizador dessa casa fazendo esse arranjo. Eu acho que seria um bom encaminhamento desta audiência pública para que, a partir daí, a gente possa somar este tema. Várias propostas de alteração da 3922 tem um pouco a ver com isso. Vamos diversificar um pouco mais, vamos tentar manter aqui uma carteira, né? E aí eu achei bem interessante porque trouxe uma dinâmica até, em alguns aspectos, mais nova, né? De novos tipos de diversificação que até então não estavam previstos, mas ainda assim uma discussão sobre diversificação. Como o Narlon bem colocou lá na apresentação dele, existem novas modalidades de investimento, notadamente o COI, né? Se fala ali um pouquinho sobre a TFT em renda fixa também, novos ativos disponíveis, vamos dizer assim, nesse leque de possibilidades para os RPPS. Claro que concordo que a regulação ela ainda está focada no investimento em fundos, é uma opção regulatória que se teve no momento. Vou até ser sincero para dizer que isso é uma coisa que até me deixa um pouco perplexo também, né? Porque de fato essa possibilidade já existe, né? O RPPS ele poderia investir, não numa debênture, por exemplo, de infraestrutura diretamente, mas poderia investir num fundo que tivesse como estratégia de investimento em debêntures de infraestrutura, mas não o faz. Inicialmente, gostaria de me apresentar à Assimprev, Associação das Consultorias de Investimentos Previdenciários no Brasil, que nós temos aproximadamente 20 associados que representam 90% do segmento, e também, com muita honra, sou um dos coordenadores do MPS, que é o Movimento de Previdência Sustentável. Nós, do MPS, deputado, achamos muito oportuno esse chamamento para essa audiência pública, mesmo a audiência pública sendo um meio e não um fim. Eu, em nome do MPS, agradeço essa atitude, porque pela primeira vez estamos sendo convidados, mesmo que pela audiência pública, porque nem isso a subsecretaria, tá certo, fez. É um equívoco, doutor Daniel, imaginar que o mercado foi ouvido. O mercado não foi ouvido. Aqui nós temos apenas uma amostragem do segmento. O MPS representa mais de 100 instituições e nós não fomos ouvidos em nenhum momento. E com algum nível de organização, submetemos um documento que entendemos substancial à subsecretaria e nem a delicadeza de analisar, eu imagino que não aconteceu. Mas nem a delicadeza de registrar. Não é possível que num documento que durante horas, vários técnicos, vários empresários, porque aqui nós temos é um FDIC, temos o Luiz Leme, que representa a Tercom, com mais de 98 fundos na sua carteira. Me permita colocar para o Ministério da Previdência, não tem ninguém que entende mais de FDIC na sua estrutura, e com total delicadeza, sem querer ser agressivo, acho difícil também, no âmbito da CVM, ter alguém que domine, pelo histórico, tá certo? Tanto, para só citar um exemplo de um segmento de fundos estruturados, tá certo? A questão da FDIC,
tá certo? Quanto o pessoal da Tercom, quanto a Anfidic, aqui representada pelo Luiz Leme. Então, de maneira alguma, em nenhum momento, o mercado de capitais se sente representado e ouvido, o que é muito ruim. Então, eu agradeço, deputado Irão, a oportunidade, porque a subsecretaria está, nesse momento, tentando alterar dentro de gabinetes, tá certo? Alterar a resolução 3922, e este ato é de muita importância, porque apoia ou compromete a solvência da Previdência a nível nacional. Eu fico muito feliz, porque não estamos sozinhos. Doutor Paulo, 100% do discurso de Vossa Senhoria poderia colocar assinado, MPS. Parabéns. Quem quer ouvir, ouve todo dia. Quem quer ouvir, ouve diariamente. Há 15 dias atrás, numa reunião com o secretário Marcelo Caetano, que sempre nos recebeu, diferentemente do subsecretário Narlon, que há mais de 2 anos nós solicitamos várias e várias vezes reunião, e esse nível de comunicação é completamente comprometido. Nós não entendemos por quê. Nós imaginamos que somos também transparentes, sérios e queremos a governança do segmento. Ainda ouvimos, deputado, do secretário, endossado pela subsecretaria, ouvimos que não existe a necessidade legal da subsecretaria ouvir o segmento. Não precisa. Como se algum legislador fosse escrever. É necessário para a redação de uma nova resolução se ouvir o mercado. Se não se chegou, doutor Daniel, representante da CVM, a um limite, a próximo de um limite, por exemplo, para citar um exemplo de FIP, tá certo, que é 5%, o limite para aplicação na resolução 3922. Eu atribuo alguns fatos, mas queria fazer 2 registros, que recentemente foi importante se passar da característica de fundo 476 para 400, e isso demanda um volume de uma questão temporal importante junto à CVM, os custos também são elevados para gestoras, então, de modo que 8 meses, 9 meses, 10 meses, isso compromete um pouco a questão da alocação, e mais surpreendente ainda, a classificação da CVM para todo o mercado, no que diz respeito a profissional é de 10 milhões, mas a subsecretaria coloca para regime próprio que seja de 1 bilhão. Aonde está a coerência, nós não conseguimos entender. A CVM coloca que para todo o mercado é 10 milhões para o investidor profissional, mas a subsecretaria coloca que isso seja 1 bilhão. Isso limita a aplicação em recursos de tal maneira que o limite lá de 5% fique comprometido a se chegar nem perto. Os gabinetes, avessos ao diálogo, produzem uma agenda de microgestão, em detrimento a uma simetria permanente de um discurso e um esforço do presidente da República e do ministro Meirelles, quando, recentemente, o próprio presidente do Brasil esteve na China, convocando que os empresários e que a poupança previdenciária possa investir em projetos de infraestrutura no Brasil, e aqui a subsecretaria limita, fazendo com que os empresários não tenham essa condição. A melhor agenda é a agenda participativa. A melhor agenda é a agenda onde o segmento empresarial e a sociedade é ouvida. Precisamos substituir a agenda de indícios ilícitos, a agenda de potenciais problemas e de relatórios frágeis para o Ministério Público e para a Polícia Federal, sob pena de que a gente continue tendo um Brasil rico, mas nunca forte e democrático. Tantas e tantas instâncias antecipadamente antes de se encaminhar com tanta facilidade. Se houver algum ilícito, encaminha-se aos órgãos competentes, Ministério Público, Polícia Federal. Minha empresa já foi investigada pela Polícia Federal. Muito simples se imaginar o que é ter uma Polícia Federal no seu gabinete, na sua empresa, para fazer busca e apreensão. E as instâncias administrativas e a possibilidade de se explicar não existe. Então, fica a indignação de que estamos sendo geridos pelo medo, geridos pelo ambiente muito mais jurídico e muito menos de mercado de capitais.
Se existem indícios de fraudes, aonde? Quem fez? CNPJ? É tão simples. A auditoria foi feita. Aí fica. A CVM terceiriza para o Ministério da Previdência, que discursa que existem malfeitores no mercado. Como bem colocou o doutor Paulo, se existem, é minoria, e se existe, tem que ser combatido. Nós estamos do mesmo lado, nós somos do bem. Se recentemente problemas aconteceu há 4 anos atrás em Tocantins, ou há 2 anos atrás em Uberlândia, ou há 2 anos atrás em Paulínia, aí não tem a mão de nenhuma consultoria, porque aonde tiver consultoria tem o braço da governança e é uma extensão do que a CVM determina. Aonde houver desmando, nós notificamos, ainda que informalmente, ao Ministério da Previdência, porque o diálogo até agora era pífio. Numa última tela tem escrito conflito de interesses pela atuação de consultorias no direcionamento na formatação de fundos e investimentos com potenciais problemas. Estamos sendo geridos pelo medo e pela mãe de Ná. Potenciais problemas. Estou aqui representando o Ministério da Fazenda por indicação honrosa do ministro, que foi convidado para essa comissão. Agora, o momento que nós vivemos, com a redução da taxa de juros real da Selic, a taxa básica da economia, abre-se a possibilidade de uma maior diversificação de investimentos por parte dos RPPS, assim como outros. Então, é normal que haja um interesse maior, tendo em vista a taxa atuarial, de maior diversificação de investimentos. E nós estamos, lá pela Secretaria de Política Econômica, especialmente, nós precisamos ter cuidado em relação ao tipo de agente que está sendo regulado, considerar a especificidade de cada agente. E também estamos preocupados com a possibilidade de existir funding para investimentos em infraestrutura. Infraestrutura, o que é tão importante, sempre importante colocado para o Brasil. E, tendo em vista essa questão, a gente, inclusive, nós recebemos recentemente o pessoal lá do PPI, da Casa Civil, e também conversamos sobre a possibilidade de inclusão nessa minuta. Talvez, né, a gente chegue à conclusão de propor isso ao Conselho Monetário Nacional, de investimento naqueles chamados fundos 12431, aqueles fundos que têm benefício fiscal, que compõem principalmente debêntures de infraestrutura. Para isso, presidente, eu quero, além de parabenizá-lo, sugerir que se crie imediatamente uma subcomissão. O tema é por demais amplo e não pode ser abandonado só numa audiência pública. Se colocou aqui sobre a secretaria ligada à nossa Previdência, é muito grave. Ao mesmo tempo que a gente respeita e compreende a função de cada setor da área pública, ora, mesmo as nossas agências, criadas com o espírito de elas sim serem instrumentos de regulação, elas fazem consultas públicas, não saem pondo de cima para baixo, não. Que autoridade e que experiência tem hoje o governo central para se dizer o expert em Previdência Pública? Não é a nossa Previdência Geral que está aí cambaleante? E os fundos de pensão de amplitude nacional, o que viraram? Portanto, a gestão autocrática de regimes próprios, e aí ela é pior do que a autocrática, absolutamente centralizada em Brasília, é um absurdo, é a contramão da democracia, do que preceituou a Constituição de 88. As previdências de regime próprio, elas têm o condão da possibilidade do controle social, lá na origem, né? Agora, amanhã, na hora que a bomba explodir, não vai lá acudir, não, né? Então, é preciso, sim, que essa comissão seja instalada. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Daniel, da CVM. Doutor Daniel, o senhor poderia nos explicar a extensão dos prejuízos comprovados no mercado em relação a fundos estruturados? É uma pergunta bastante
complexa de responder, assim, com a extensão do precisa, realmente eu não vou ter em mente, né, de prejuízos. São irregularidades, obviamente, lamentáveis quando acontecem. Às vezes podem envolver, né, não necessariamente, né, mas de fato podem envolver cotistas qualificados como regime de previdência, sejam entidades abertas, fechadas, de previdência aberta ou complementar, enfim, o que for. Naturalmente também não é um tipo de perda exclusiva desses investidores, infelizmente esse tipo de coisa acontece com qualquer tipo de investidor potencialmente, né? Porque se acreditaria que num volume de 400 bi de papéis, um prejuízo de cerca de 10 bilhões, o que seria mais ou menos 2,3% do mercado, o senhor acredita nesses números, não? Peraí, mas só tentando entender, 2,3 bi de prejuízo num universo de 400 bi, é isso? Eu não sei, os números não me são muito familiares, porque assim, só para trazer uma dimensão, né, me parece um pouquinho exagerado ainda, mas assim, pelo menos assim, numa perspectiva mais ampla, né, do que a gente tem visto lá. Mas, enfim, eu estimaria um número menor do que esse, não sei dizer quanto, mas menor do que esse. Primeira pergunta ao representante do Ministério da Fazenda. Por que o senhor acredita que o capital previdenciário no Brasil é tão pouco utilizado via mercado de capitais para ser utilizado na economia real, pelos próprios municípios, por exemplo, pelos estados? Existe uma tendência natural a que sejam os gestores mais, né, que tenham uma menor capacidade de avaliar risco. Não é uma atividade muito simples você avaliar o risco de um determinado investimento, né? É natural que exista uma tendência de que, uma vez que o ativo com risco soberano possua uma capacidade de remuneração acima da taxa atuarial, é natural que eles tenham mais interesse em aplicar em títulos públicos federais. Talvez a gente se colocando no lugar deles, a gente tomaria a mesma decisão. Mas é claro que é importante que gestores que tenham qualificação, que se considerem qualificados para avaliação de um investimento em crédito privado, que ele também faça esse tipo de investimento. O senhor, na condição de representante de consultorias, o senhor acredita que os gestores dos RPPS eles estão capazes de analisar fundos estruturados? Eu diria o seguinte: não tem, não é para ter e não vai ter nunca. Isso não quer dizer que, com total comprometimento de todos que fazem parte do regime, não se busque permanentemente uma qualificação dos regimes próprios, né? Eu dei o exemplo da questão do posto de gasolina. É muito difícil o consumidor final, ao parar o seu automóvel num posto de gasolina, saber se aquele produto está adulterado ou não. Mas o sistema, o Inmetro, os órgãos reguladores, aí sim, tem que proteger o sistema final. Quem quer fraudar, organiza um PowerPoint muito organizado e vai lá na ponta para poder oferecer. Óbvio que lá no regime próprio ele não vai ter condições de fazer uma due diligência completa para saber se aquele papel é bom, se aquele papel é ruim, se existe fraude ou se não existe fraude. Mas o administrador do fundo, que é responsável pela questão jurídica, o gestor, que é responsável pela melhor escolha de aplicação do seu recurso, um rating bem feito, um custodiante para validar se aquela nota fiscal tem procedência ou não tem, uma consultoria que, antes de colocar no sistema um ok ou não, que é muito questionado se deve ou não, a consultoria indicar ou não aquele fundo. Óbvio que sim. É uma relação como se fosse de um paciente médico. Uma consulta versus solução. De maneira que, respondendo objetivamente, a qualificação é uma busca permanente de todo o sistema, mas o sistema é quem tem que proteger o gestor final, que no caso é o regime próprio. Para a gente só refletir, né, foi muito colocada a questão de se permitir a diversificação dos investimentos dos regimes próprios de previdência social.
E o que nós colocamos é que a resolução que existe hoje e a proposta que está sendo colocada, ela permite que haja essa diversificação, ela não impede a diversificação. Tá, então, acho que o que essa alteração traz, ela não cerceia nenhum tipo de investimento, ela traz sim a capacidade e a possibilidade de diversificação e exigindo mais qualidade e transparência na tomada de decisão, que é isso que todo mundo faz e é essencial para que o ente, né, o RPPS, atinja seus objetivos. Porque, às vezes, há uma diversificação colocada na 3922, mas, por outro lado, esse descompasso da CVM com a norma da distinção de investidores qualificados e profissionais, muitas vezes não dá para que você, na prática, faça aquela diversificação em carteira. Acho que essa é uma questão de curtíssimo prazo que tem que ser atacado, porque ser investidor profissional com 1 bilhão de ativos, são pouquíssimos institutos que fariam. Trazer essa pauta como uma poupança nacional para o desenvolvimento local, né, acho que nós todos temos que ter este entendimento, para que o superávit, colocado hoje no único ente federado que tem superávit atuarial, que são os municípios, não pode ser usado num pacto federativo às avessas para bancar o déficit da União, que hoje é colocado aí para o país e que muitas vezes as aplicações em renda fixa que ficam aí bancando isso. Nós queremos esses recursos cada vez mais voltados para o desenvolvimento local. E é assim que a gente quer encaminhar essa proposta com a comissão especial que a gente sugere mais uma vez o encaminhamento. A gente não vê descompasso algum nisso. Eu acho que o regime de qualificação que a CVM institui para os investidores é horizontal, como o próprio Celso colocou, aplicável para todos os investidores. Não há problema algum que um regulador setorial estabeleça critérios próprios para os investidores de seu setor. Eu acho que isso conversa plenamente, perfeitamente. A Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência naturalmente conhece, porque tem que conhecer mesmo, é o papel dela, né? Esses investidores muito melhor do que a CVM, então realmente não vejo um ponto aí. Uma segunda questão que eu queria colocar é em relação ao rito ou ao processo de elaboração, né, das propostas da norma. Eu, francamente, assim, me senti um pouco desconectado do discurso do Celso, porque, assim, não foi... E, de novo, assim, deixando bastante claro que é a minha opinião como espectador ou testemunha nisso tudo, né? Mas não foi a experiência que eu vivenciei. Narra, me corrija se eu estiver errado, mas recebemos mais de 100 sugestões, seguramente, de mais de uma dúzia de participantes de mercado. Acho que se alguém não participou, francamente, é porque assim, não prestou atenção. E aí eu sugiro um pouco mais de diligência, porque, assim, olha, via a Bipem, a Neprem, a Ambima, mais de meia dúzia de RPPS, enfim, muita gente sugerindo, e muita coisa, inclusive a Simprev. Então, assim, francamente, não me situei nessa colocação. E que a nova resolução que está sendo proposta sim impede a diversificação, né, colocada pelo Narlon, que não impede sim. A questão de contemplar assets com tradição no mercado. Os melhores profissionais de mercado, por muitas vezes, trabalham por 15, 20 anos em grandes instituições financeiras. Depois, eles, por opção, saem e abrem suas próprias assets. E o que dizer dessa asset que está aberta ontem, com um profissional de 20 anos que estava na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, ou grandes casas? Então, o que é tradição? O que é se mandar um relatório, um regulamento, desculpa, para a CVM ser aprovado? Enfim, são questões que realmente não coadunam com o nosso pensamento. E nós, doutor Daniel Maeda, não fomos ouvidos. O fato de se mandar um relatório por e-mail não significa dizer que fomos ouvidos. Quem quer ouvir, dialoga frequentemente e todo dia. Fica, de novo, a nossa convocação no sentido firme de dar uma contribuição. Será que é tão difícil pedir licença para entrar na nossa própria casa, que é o Ministério da Previdência? Tem 2 anos e meio que a Simprev pede uma audiência com o subsecretário Narlon Gutierrez e nunca houve resposta se poderia ou não. Com o doutor Marcelo Caetano e tantos outros é diferente. Então, a comunicação é comprometida, sim.
E, no final, eu fortaleço a tese que foi colocada aqui por todos e pelo doutor Vladimir. O MPS propõe a criação, sim, desse grupo, se é a subcomissão, não entendo muito do regimento, para que a gente possa debater e propor a modernização da Resolução 3922 e o estudo na busca de um melhor roteiro para se buscar essa monetização dos ativos públicos que pertencem às prefeituras, abordado pelo doutor Paulo Zikowski, Zilkowski, rapidamente. Existem aproximadamente 700 bilhões, segundo o TCU, de déficit atuarial nos regimes próprios, e existe muito mais do que o dobro de patrimônio de ativos nas prefeituras, e que esse poderia ser um verdadeiro complemento à reforma da Previdência, a possibilidade de estar aportando esses ativos por parte das prefeituras nos regimes próprios. Muito obrigado. Eu acho que é importante que todos saibam uma máxima, né, de finanças, que é mais rentabilidade sempre vem junto com mais risco, né? Então, simplesmente não há como buscar mais rentabilidade sem aumentar o risco. E o risco... O compromisso meu aqui, perante vocês todos, é de que a gente vai, o mais rapidamente possível, instalar essa subcomissão da Previdência na Seguridade Social, que é a comissão que eu presido. E nada mais havendo a discutir, eu agradeço mais uma vez a presença de todos os senhores.